No mercado da bola, muitas vezes o nome do Bahia é envolvido em determinadas tratativas, tanto nessa janela quanto em outras janelas que já passaram. E a gente vai trazer aqui atualizações sobre jogadores que estiveram no radar do Esporte Clube Bahia e que estão definindo o seu destino. Além disso, também iremos trazer a análise do Seleção Sport TV sobre esse jogo do Bahia contra o Flamengo e, evidentemente, trazer a nossa opinião acerca do que foi comentado. Então, bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço, para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Hoje já soltamos vlog, já soltamos depois do apito, né? SMB Opina, trazendo a nossa perspectiva sobre o jogo de ontem. Acompanhe, assista, se você julga como pertinente. Agora a gente vai trazer aqui um react SMB dentro do nosso plantão tricolor. Vamos ver o que foi dito lá no Seleção Sport TV. Um exemplo do peso do que aconteceu ontem à noite está no favoritômetro de ontem à tarde, né? Quando os colegas que estavam aqui, no final das contas, Flamengo e Bahia ficaram uns 50% por 50%, se eu lembro bem. E o São Paulo, em princípio, era o que tinha um percentual maior na análise da mesa de ontem. Duvido que os colegas hoje não tenham um peso diferente para o que aconteceu, em função do que aconteceu. Eu acho o Flamengo mais favorito que o Galo pela seguinte razão. Além do Flamengo ser melhor time que o Galo, o Flamengo é um mandante mais implacável do que o Galo tem sido em Belo Horizonte. Mas o São Paulo não tem sido um visitante que incomode os adversários também, né? A campanha do São Paulo fora de casa não é grande coisa. Isso, sim. E o Galo em casa, ele não é tão confiável como é o Flamengo no Maracanã. E o Bahia tem uma vantagem, Rizek, não sei se o Lino e o Ramon concordam comigo. O Bahia é o mesmo time jogando em casa e fora de casa. E isso me impressiona e eu acho que vale o aplauso para o Rogério. Porque o Bahia sai para jogar contra qualquer time, é a mesma tentativa de posse de bola, de um meio-campo leve, que joga para frente, que busca o gol o tempo inteiro. O Bahia, você nunca vê o Bahia retrancado fora de casa, jogando por uma bola, por um contra-ataque, esperando uma bola parada. Tanto que criou problemas em todos os lugares. Perdeu fora de casa? Perdeu, porque vai perder, o campeonato é assim mesmo. Mas só o fato de ter colocado o Flamengo no Maracanã contra as cordas em boa parte do jogo mostra que não está decidida a série ainda. Mas, Érico, posso levantar uma discussão? Qual foi a data desse jogo do Maracanã? Você lembra mais ou menos? Durante a Copa América. Então, há muito tempo, né? Era aquela coisa, foi tipo quando... 10ª rodada do campeonato. Foi no início da competição, exatamente. Esse é o ponto que eu quero chegar. Hoje as equipes que jogam contra o Bahia sabem neutralizar essa posse de bola e não deixar que essa posse de bola seja, que é muito forte da equipe do Bahia, se transforme em chances de gols, né? O Bahia, na minha opinião, falta um jogador aí o Rogério tem que abrir mão do Everaldo, na minha opinião, ou do Tassiano. Por exemplo, o Bahia, jogador que grida mais. O Bahia veio ao Nilton Santos 2 vezes e não perdeu do Botafogo. Exato. Então, o segundo gol... Copa do Brasil e ganhou no Campeonato Brasileiro. O segundo gol do Brasileiro. Como foi a jogada do segundo gol? Uma bola que o Depena para o Ratão. Como atacando a profundidade. O movimento do Ratão foi muito perfeito. Ele vem reto e quebra naquela jogada, correndo nas costas do Gregory, que o Gregory tenta antecipar uma jogada, porque ele estava jogando de zagueiro, né? Ele faz um movimento de volante. E ele quebra a linha, e o Ratão percebe e corre nas costas dele. O Depena acha uma bola sensacional. E o Bahia ganha aquele jogo. 43, 42 minutos do segundo tempo. Eu acho que isso que faltou ontem ao Bahia. Justamente assim, o Pulgar ficava segurando um pouco mais para poder o Flamengo espetar o Varela e o Ayrton, né? O Léo Ortiz adiantou, jogando um pouco mais à frente como um 8, né? Dando uma sustentação para tentar pegar esse jogador que iniciava essa jogada, para tentar fazer essa posse de bola do Bahia funcionar e conseguir progredir para o campo de ataque. Só que o Bahia, por muitas vezes, não conseguiu, porque faltava um jogador. Eu sou meia, eu tenho o Lino na minha cola, eu recebo. Se eu carimbar de costas e tiver alguém correndo na profundidade, eu consigo sair da pressão. O Bahia não tem esse jogador. Na minha opinião, claro que no dia a dia, para o Rogério sabe muito mais do que eu, pode mostrar que não. Mas, para mim, falta o Bahia. O Rogério encontrou uma maneira de jogar com as peças que ele tem. Concordo, ele potencializa aquele meio de campo. E um jogador de velocidade que ele tem, que é importante para o Bahia, que é o Biel, ele está lesionado. O Biel, todas as vezes que entra, ou quase todas, ele muda um pouco a característica do Bahia. E ele é um bom jogador, e está machucado. Sim. O Ademir voltou ontem de lesão. O Ademir ainda não está no O Ratão não estava à disposição ontem também. Então, o Bahia também convive com os seus problemas. Claro, e às vezes, assim, eu acho que por
por físico, né? Por físico mesmo, ele abre o Everaldo, né? Ele tira o Everaldo do raio de ação dele, que é um homem mais de área, para fazer essa cobertura junto com o Tassiano pelos lados e deixa o Cauli na frente. Não sei se às vezes colocar o Cauli do lado e deixar o Everaldo um pouco mais à frente para tentar ter uma agressividade maior. Por mais que o Everaldo... Cauli pelo lado? Pelo menos na hora de recompor. Na hora de jogar, não. Na hora de jogar ele pode ter essa liberdade. O Cauli jogou bem ontem. Porque não, o Cauli joga muito. Eu digo, entre linhas, um jogador para jogar no espaço curto entre linhas, Cauli é um dos melhores do Brasil para mim. Eu digo na questão da profundidade. Para mim, o que falta ao Bahia, porque, como eu falei, fazia essa saída de 3, os dois zagueiros do Pulgar. Quando o Bahia recuperava a bola, para explorar as costas do Varela e do Ayrton, o Bahia não tinha essa opção. Foi dessa pressão. Um jogo muito equilibrado, né, cara? Decidido no detalhe. Se você olhar os melhores momentos, se você for olhar os melhores momentos, é meio equilibrado de chance. Inclusive, assim, tanto detalhe que o goleiro do Bahia não é feliz nessa bola, acho que ele falha, e na sequência o Matheus Cunha vai fazer uma defesaça. A diferença do jogo, inclusive, pode estar do Bahia. Nesses minutos em que o goleiro do Flamengo faz uma defesa inacreditável e o do Bahia deixa entrar uma bola defensável. Um pouco parecido com o São Paulo. O Lucas perde um gol incrível antes de o São Paulo tomar 1-0. Então, esse tipo de detalhe é que vai... Mais uma boa defesa do Matheus Cunha. Foi no mesmo lance, bem, inclusive. Sim. Então, não dá para falar em controle absoluto, nem em diferença grande. Dá para a gente tentar entender de que forma os dois estão administrando esses danos de competição paralela, de desgaste, de jogadores machucados. E isso é que está pesando. Você pode dizer que ontem o goleiro foi fator preponderante na vitória do Flamengo. Mas eu prefiro trazer como análise dessa vitória do Flamengo. Eu acho que ontem o Tite ganhou o jogo no Flamengo, Rizek, mais do que o goleiro. A estratégia do Tite ontem não é o futebol que agrada o torcedor, como você abriu, obviamente. O Flamengo teve pouco a bola, o Flamengo ainda sofre muito com a saída de bola. O próprio Rogério Ceni falou sobre isso, né? O Flamengo rifou muitas vezes a bola. O Flamengo joga muito com essa bola esticada, quando tem o Pedro, principalmente, que é um jogador com muito recurso para fazer isso. No primeiro tempo fez muito isso, no segundo controlou um pouco melhor. Porque o Bahia também baixa um pouco a intensidade, claro. Mas a estratégia do Tite ontem funcionou muito. Assim, ele dava um campo para o Bahia até um certo ponto. Tanto que o Bahia pouco entrou na área do Flamengo. Você via assim, 2, 3 lances esporádicos durante o jogo, de perigo. Entrou muitas vezes, cruz e tal. Mas entrar como o Bahia gosta de entrar, tocando passe, tabelando e tal, não teve muito isso. Então, para mim, ontem... se não é o melhor futebol, e não é o melhor futebol realmente, o Tite sabe disso, mas como estratégia de jogo e como estratégia de jogo e como possibilidade do que ele tem na mão para fazer bem feito, eu acho que ele ontem foi o grande vitorioso da noite. Tá aí, rapaziada. Já foi a análise sobre o Bahia, né? Foram 30 minutos no total, mais que isso aí, falando sobre esse jogo e algumas outras questões de lesões do lado de lá e tudo mais, mas aí já não nos interessa tanto. Agora, o que é relevante sobre o Bahia, eu acho que tem 2 pontos que são cruciais. Primeiro, isso, né? O que Eric Faria fala faz sentido, que o Bahia estava tendo dificuldade para penetrar a área. Teve chances dentro da área, como aquela de Jean Lucas na defesa de Matheus Cunha, mas estava tendo dificuldade de acessar a área. E aí, volta à tona o que eu até falei no vídeo anterior aqui no canal, no vídeo opinativo, depois do apito, cara. Arriscar mais, tentar mais. Isso, inclusive, aconteceu contra o Botafogo. Contra o Botafogo a gente teve mais chances claras, a gente teve mais oportunidades, mas porque o time tentou mais de fora também, teve chute de Jean de fora, chute de Cauli de fora, tem que arriscar, cara, se não for gol, gera um rebote, tem um desvio, a bola entra, e as coisas podem acabar acontecendo. Esse é o primeiro ponto quando você encontra dificuldade de infiltrar na área do adversário. O outro ponto com relação ao que Ramon falou, apesar de um aspecto outro ser contraditório na minha visão, é com relação à contundência, né? Eu também acredito que seria interessante pensar numa possibilidade de mudar um atleta, tirar um atleta da equipe, colocar outro que entregue mais contundência, mais profundidade e mais capacidade de definição, mais iniciativa, mais explosão e tudo mais, sem perder a característica do time. Não acho que o Bahia tem que mudar absurdamente a equipe, mudar o esquema de jogo, porque é esse esquema que faz com que o time seja produtivo, crie, se articule e tudo mais. Ao longo do jogo, beleza, mudar o esquema, botar 2 jogadores de velocidade pelos lados, centralizar e aí conseguir de alguma maneira, né, gerar essa amplitude e jogar em transição. Mas na hora da construção, acho que uma mudança
fazer com que o Bahia seja mais contundente, tenha mais profundidade, mesmo que mantenha a sua ida de jogo, mantenha a sua estrutura. Que seria Lute entrando no lugar de Everaldo. É uma possibilidade, é algo a ser pensado, né? Até o próprio Ratão também poderia ganhar uma oportunidade, por que não? Estou falando aqui de jogadores que atacam mais essa última linha, que exploram mais essa última linha e que definem mais a jogada, cara. Chutam mais, procuram mais gol. Então, enfim, é algo para se pensar, né? É algo para raciocinar, que eu acho que poderia contribuir, agregar e, ao mesmo tempo, não iria desvincular o time da estrutura positiva que tem hoje para poder produzir. Outro destaque, gente, vamos falar sobre o mercado da bola rapidamente. Luan Pérez, o Thiago Fernandes lá do portal Gal, trouxe a notícia de que o Santos estava interessado no atleta, já em processo de negociação, e o Bahia e o Vasco também estavam de olho, o Vasco mais ainda, né? O Bahia estava naquela ali de monitorar, de estar no radar e tudo mais, segundo o Thiago Fernandes, novamente, reitero, tá? A informação é dele. E aí o Ekran Knur, que traz sempre informações diretamente lá da Turquia, trouxe a notícia de que o zagueiro Luan Pérez rescindiu com o Fenerbahçe e deve, ao que tudo indica, né, assinar com o Santos, tá? Então, um passo foi dado para ele poder sair, que é essa rescisão, né? Mas o destino pode ser o Santos, o atleta tem identificação com o Santos está brigando pelo acesso, deve subir, né? Ano que vem deve estar na primeira divisão e ele deve estar acreditando nisso, tá? Jogador de 30 anos, jogador experiente, conviveu com alguns problemas de lesão, talvez fosse interessante a curto prazo, mas pensando em longo prazo, né, o Bahia tem planos aí de também conseguir fazer o atleta se desenvolver, né? Então, se não for para contratar o Luan Pérez agora, que na próxima janela possa gastar mais, de maneira mais robusta, com um investimento mais preciso em um zagueiro, porque, apesar da boa fase de Canu e de Gabriel Xavier ser um grande jogador, a gente precisa de atletas para essa posição. Outro destaque é para Vini da Pose, Carlos Vinícius, jogador do Fulham, já apareceu na janela do Bahia em 2 oportunidades, né? Já despertou interesse do Bahia algumas vezes e estava emprestado para o Galatasaray, voltou para o Fulham, times do Brasil de olho, até que o Bragantino, nosso próximo adversário, que inclusive perdeu para o Criciúma, tá? Encaminhou o acerto aí de Carlos Vinícius, que foi especulado do Corinthians, segundo o André Hernan, junto com o Felipe Silva, tá aí, ó. O Red Bull Bragantino encaminhou a contratação do atacante Carlos Vinícius, de 29 anos, que está no Fulham da Inglaterra. O Massa Bruta fez uma proposta pelo centroavante ao time inglês e recebeu um sinal verde para avançar nas conversas por um negócio definitivo. As partes esperam ajustar os últimos detalhes para chegar a um acordo final. A equipe paulista vê o atacante como pronto para jogar e ajudar na recuperação da temporada. Nas últimas semanas, o Corinthians chegou a sondar a contratação de Carlos Vinícius, mas optou por avançar em outros números. O Fulham topava uma negociação entre 3 a 4 milhões de euros, que gira em torno de 18 a 24 milhões de reais, tá? Tá aí, tá sem espaço lá com o técnico português, com o Marcos Silva, e aí ele recentemente voltou de empréstimo do Galatasaray. Tá bom, gente, é isso. A tendência é que Carlos Vinícius não venha para o Bahia, que Estupiñán também não venha para o Bahia, né? Porque tá indo para o Juárez, depois de rescindir lá com o Rusic. Seria importante, na minha opinião, ter um jogador dessa posição como uma opção, como uma alternativa. Mas, infelizmente, não deve rolar. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço, beijo no coração, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Maior Nordeste. E você?